Portanto, vamos falar agora de masculinidade. Amanhã falaremos das mulheres. Hoje, para já, ficaremos nos homens. Algumas coisas em termos de tipo de letra, tamanho, estão desfigurados porque são dois sistemas operativos diferentes. Então, a coisa não ficou como está a aparecer aqui para mim. Mas o mais importante é que a informação está lá. Okay? E primeiro eu queria só trazer umas estatísticas. E diz assim: 90% das crianças que fogem de casa e que estão sem abrigo são de lares sem pai. 80% dos violadores vêm de lares sem pai. 39% dos presos vêm de um lar com um pai ausente. 71% das desistências do ensino superior vêm de lares sem pai. 71% das adolescentes que engravidam vêm de um lar sem pai. As crianças com falta de um pai estão sujeitas também, estatisticamente, a estarem em pobreza 4 vezes mais do que as outras. Então estas são algumas estatísticas que demonstram a ausência do exercício de uma masculinidade, de uma paternidade bíblica. Qual destes dois senhores aparenta masculinidade? Podemos fazer essa pergunta. Qual deles apresenta mais masculinidade? Então, quando nós olhamos para a cultura pop, para a cultura popular, nós podemos ver cowboys como sendo muito machos, mãos grandes, mascar tabaco, cuspir no chão, dar tiros em garrafas ou latas, ou noutros cowboys. Nos mídia, nós vemos celebridades a se gabarem da sua promiscuidade, de quantas mulheres já tiveram, a mostrarem o seu ego absolutamente inchado. Então existem muitos estereótipos de masculinidade. Alguns podem ter aspectos que dizem respeito àquilo que de facto a Bíblia apresenta, outros podem estar desequilibrados, ou outros completamente equivocados. Agora, o que veremos é que a masculinidade bíblica tem mais a ver com atitude de caráter e de responsabilidade do que com certas imagens que nós temos nas nossas mentes, no nosso imaginário. Eu repito, tem mais a ver com atitude de caráter e de responsabilidade do que com imagens que nós temos na nossa mente. Um texto que já vimos há pouco, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo o animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mais uma vez, novamente, homem e mulher foram os dois feitos à imagem de Deus. O mesmo valor, a mesma dignidade, a mesma importância, não podemos parar de afirmar isso. Não há superioridade e não existe inferioridade. Há quem afirme, como eu disse há pouco, que a Bíblia, que o cristianismo são machistas. Não são. Machismo e feminismo é completamente diferente de masculinidade e de feminilidade bíblica. Os dois, tanto o machismo quanto o feminismo, são uma distorção pecaminosa e absolutamente destruidora. Os dois são destruidores daquilo que Deus quer para o florescimento da sociedade. A sociedade quer nos apresentar o relacionamento entre o homem e a mulher como competição. Não é. A Bíblia não mostra, a Igreja não deve viver assim, mas a sociedade tem-nos vendido isso. Que há uma competição entre homem e mulheres. Quando a Bíblia apresenta que o relacionamento de ambos é um terreno fértil para um complementarismo belo que leva a frutos bons. Tanto na família, como na Igreja, como na sociedade. Nas 3 esferas. Todos os cristãos, sejam eles homens ou mulheres, são chamados à piedade. Ponto final, parágrafo.
todos são chamados a desenvolver um caráter piedoso. Ou seja, procurar buscar mais Deus, procurar buscar mais mortificar o pecado, procurar mais conformar-se à imagem de Jesus, desenvolver o fruto do Espírito que nós vemos em Gálatas capítulo 5. Tanto homens e mulheres devem crescer em amor, em paz, em alegria, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em domínio próprio. Tudo isso, homem e mulher são chamados a crescer à imagem de Jesus. Em Cristo, em Jesus, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito à santificação, não há homens nem mulheres, Gálatas capítulo 3. No entanto, e agora reparem nisto, e esta é a beleza da coisa, no entanto, esse caráter piedoso, esse caráter parecido com Jesus, vai ter expressões diferentes nos homens e nas mulheres. Vai se expressar de forma diferente. Vai se manifestar de forma diferente, de acordo com a missão, de acordo com os distintivos que foi dado a cada um. Então a piedade num homem vai se manifestar de uma forma. A piedade numa mulher vai se manifestar de outra. Agora, a queda tornou tudo mais difícil. Esse é um facto. Tornou mais difícil o projeto inicial de Deus. O nosso chamado, a nossa chamada é nós procurarmos viver de acordo com o género que Deus nos deu. Para alguns isso pode ser relativamente simples. Para outros isso pode exigir uma sabedoria considerável devido à sua personalidade, devido à educação que receberam, devido ao contexto e à cultura em que estão inseridos. E eu acredito que as nossas crianças, se forem muito expostas aos valores da nossa sociedade, será mais complicado para eles viverem o género que lhes foi atribuído pelo Senhor na criação. Vai ser mais difícil viver. Vai ser necessário mais sabedoria. O que significa ser um homem, o que significa ser uma mulher, já falámos disso bastante. E vamos partir do relato da criação, que é onde nós encontramos o projeto inicial de Deus para o homem. Então é natural que nós vamos repetir algumas passagens que já falámos há pouco, mas agora vamos dar ênfases diferentes ou aprofundar algumas ênfases que foram feitas há pouco. No Novo Testamento nós encontramos Jesus e Paulo, como eu disse há pouco, a falarem sobre este assunto de masculinidade, feminilidade, do casamento, relacionamento entre homem e mulher, e partem também de Gênesis. Então a nossa base é Gênesis uma vez mais. E em Gênesis 2:5 diz: quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Literalmente, não havia Adão para trabalhar a Adamá. Não havia um homem para trabalhar a terra, Adão para Adamá. É como se a existência de terras não cultivadas, não trabalhadas, estivesse a clamar, a chamar por alguém que colocasse a ordem no caos. Tal como Deus, a terra era sem forma e vazia. E então a ordem começa a ser estabelecida. A terra está sem ninguém para cultivar. Ela clama para que haja alguém que venha pôr ordem. Tal como a criação no início clamou pela ordem ser colocada no caos. Gênesis 2:7. E o Senhor Deus formou o homem do pó e da terra e soprou-lhe nas narinas o fogo da vida e o homem tornou-se alma vivente. Então ele forma Adão de onde? Da Adamá, da terra. Ele forma o homem da terra. E depois nós temos Gênesis 2:9. Que diz o seguinte: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E depois os versículos 15 e 19. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui nós vemos Adão, feito exatamente do solo, feito da terra, exercendo domínio, exercendo liderança,
sobre outras espécies que também foram feitas, também foram criadas, e Adão vai nomeá-las. E existe aqui, naquilo que Adão está a fazer, existe ecos daquilo que Deus também fez. Deus também nomeou. Deus exerceu domínio. Adão está a exercer domínio aqui. E lembremos-nos de que parte do mandato de Deus para o homem e para a mulher em Gênesis capítulo 1 era exercer domínio sobre todos os animais, serem corregentes com Deus, foi o que eu disse há pouco. Então o homem, por ter sido criado em primeiro lugar, por ter sido criado a partir exatamente da terra, do solo, tal como outros seres, ele tem como uma tendência distinta trazer ordem e domínio sobre a criação. Não é que as mulheres não exerçam domínio, elas exercem. Mas o homem está a fazer isso antes da mulher. Ela não é criada a partir do solo, mas ela é criada a partir de quem? Do homem. O homem vive para a terra, a mulher para o homem. Assim como ele parece orientado distintamente para trabalhar o solo, ela parece ser orientada distintamente para o homem. Por outras palavras, a preocupação especial é o bem-estar do seu marido e por extensão da sua família. O homem foi feito do solo e para ser especialmente orientado para trabalhar o solo. Citação que eu li há pouco. Já a mulher foi feita a partir do homem e é especialmente orientada para o homem. A sua principal missão é o bem-estar do seu marido e, por extensão, da sua família. Agora, outro texto bíblico, Gênesis 3, 17 e 19. Gênesis 3, 17 e 19. 17. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela e todos os dias da tua vida. E o versículo 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, mesmo nas consequências da desobediência de Adão e Eva, nós vemos frisados e os distintivos de cada um. Então, não é só na criação. Mesmo na punição, mesmo nas consequências da desobediência, essa distinção continua. Para Adão, a maldição reside na sua missão, no seu trabalho, na dificuldade que ele teria em extrair o alimento da terra, em trabalhar a terra. Para Eva, a maldição reside naquela que é a sua missão, na dificuldade do seu relacionamento com o marido e em gerar vida, em ter filhos. Por isso, trabalhar e cultivar a terra é parte-chave da masculinidade. Não foi este o estilo de letra que eu escolhi original, tá bom? Para aqueles que são sensíveis ao design, por favor, não tem nada a ver com isso. Aqui nós chegamos nas especificidades da missão do homem em relação ao solo. Cultivar e manter. Cultivar e manter. Ou seja, trabalhar e proteger. Produzir e preservar. A ideia é esta. Gênesis 2,15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para que o homem o cultivasse e o guardasse. A palavra cultivar também pode significar servir, trabalhar. Esse é o papel do homem, tanto no jardim quanto depois da queda. Se nós olharmos para Gênesis 3,23, diz: o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Ou seja, esta mesma ideia está presente, mesmo depois da queda, mesmo depois da expulsão do jardim. A ideia de que o homem foi tirado do solo e que deve trabalhar o solo continua lá. Então agora vamos todos ser agricultores. É esse o ponto? Não. Nem todos os homens são chamados para a agricultura. O ponto é que todos os homens são chamados a trabalhar. Então o homem parece estar na posição de representar o domínio de Deus, este exercício do domínio de Deus através do trabalho que Deus o chama a fazer. O homem é chamado a liderar e por meio dessa liderança ele cultiva. A sua liderança é exatamente o cultivo. É a promoção de crescimento. É o florescimento de todos os contextos em que ele se encontra. Então o homem deve trabalhar para que haja florescimento na sociedade, deve trabalhar para que haja florescimento na família e deve trabalhar para que haja florescimento na igreja. E o que acontece
é que quando homens abandonam o seu exercício fiel e saudável, bem feito, à luz daquilo que Deus pede, naquilo que Deus lhes deu para fazerem, o que vai acontecer é que quando homens dão um passo para trás, o caos vai se instalar. O caos instala-se. A desordem, a desorganização vão tomar lugar, seja na sociedade, e é o que temos assistido cada vez mais, nas famílias. Quantas mulheres não se queixam que os homens são omissos e que preferiam não ter o jugo de carregar a casa às costas? E as igrejas? Quantas vezes não vemos a ausência de bons homens para serem bons candidatos a anciãos, para conduzirem a igreja de uma forma bíblica, de uma forma fiel? Quantas vezes não são as mulheres, embora nos afirmamos complementaristas, mas se não fossem as mulheres a segurar as rédeas da igreja já tinha fechado há muito tempo. Na ausência de homens a exercerem o seu papel, vai haver ausência de florescimento, de harmonia e de paz. Então precisamos resgatar o entendimento bíblico do papel do homem e assumi-lo de forma desavergonhada no meio de uma sociedade em que fazer certas afirmações nos faz sentir ter vergonha. Na Bíblia, uma das principais imagens que demonstra a liderança servil e sacrificial é a do pastor. E por isso Deus usa várias vezes essa imagem para se referir a Ele próprio. Na sua relação com o seu povo, na sua relação de liderança com o seu povo. Os próprios líderes, tanto em Israel no Antigo Testamento, como da Igreja no Novo Testamento, os líderes são chamados de pastores. São líderes que servem. Adão devia de cultivar a terra e devia de protegê-la, a fim de fazer o quê? Tirar alimento da terra, para prover o alimento para ele, para prover o alimento para a sua família. Segundo, manter a beleza harmoniosa do jardim para a utilização de todos, para ele, para a sua família, os animais. E terceiro, guardar a segurança, a pureza, fazendo com que aquele lugar, aquelas pessoas pudessem se encontrar com Deus e continuar a florescer. Os textos de Gênesis que nós temos visto, de onde o homem deve garantir o alimento a partir do seu trabalho, para prover alimento para os seus, combinado com outro texto, 1 Timóteo 5,8, que diz: ora, se alguém não provê aos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Ou então os textos de Efésios 5 e 6, onde encontramos a responsabilidade do homem de alimentar, de cuidar da sua esposa, como ele cuida de quem? De si próprio. E de instruir os filhos, capítulo 6, nos caminhos do Senhor. O famoso texto que exorta os pais a instruírem e exortarem os filhos na disciplina do Senhor. E a palavra pais nesse texto, em Efésios capítulo 6, não é pais, pai e mãe. É pais, pai. Efésios capítulo 6. Pais, instruam os vossos caminhos no Senhor. É pais, homens. Então, nestes textos, nós vemos como os homens devem ser provedores e protetores daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Outro texto é 1 de Pedro 3,7, que demonstra a importância do cuidado do provedor e protetor dos maridos para com as suas esposas. Diz: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com as vossas mulheres. Tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Se os homens não tratam as esposas assim, Deus não ouve as orações. É o que Pedro está a dizer. Então, material. A provisão financeira da família. E não temos que ter vergonha de dizer isto, nem de afirmar isto, nem de viver isto. A provisão financeira da família deve estar principalmente a cargo do homem. Principalmente. Isto não quer dizer que a mulher não possa ter um rendimento. Nós encontramos, por exemplo, a mulher de Provérbios 31, não é? Que muitas vezes gostamos de usar para descrever como deve ser a esposa que os solteiros devem arranjar. Então, Provérbios 31, ela é uma mulher dedicada aos afazeres da casa, na gestão da educação das crianças, mas também ela gera negócios. Ela está envolvida em negócios. No entanto, cabe ao homem, como aquele que foi tirado do solo, trabalhar no solo.
A principal responsabilidade de sustentar a casa é do homem. Se o trabalho da esposa estiver a fazer com que ela esteja a definhar, se o trabalho que ela tem faz com que ela murche na sua alegria, na sua vitalidade, na sua vida espiritual, no seu serviço principal que Deus lhe deu, que é a sua dedicação à família, se o seu trabalho estiver a interromper o florescimento da sua família por ela estar envolvida no seu trabalho, então o marido deve procurar sacrificar e trabalhar ainda mais se for preciso. E não colocar a mulher nessa situação. Quem deve sentir a maior pressão de sustentar a casa materialmente deve ser o homem. Agora, e quem não é casado? Quem não é casado? Para quem não é casado, esta responsabilidade também pode existir caso tenha familiares, pais, tios, avós, etc., que estejam carenciados. Então, quem não é casado, mas vê que tem um avô que precisa, que tem uma pensão baixa e que não consegue comprar remédios, deve assumir essa responsabilidade. Agora, para todos devem ter uma cultura de trabalho. E temos que criar esta cultura de trabalho, a fim de, por meio do trabalho, contribuírem para as famílias, sendo casados ou não, para a sociedade também. Sabemos que trabalho gera um bom funcionamento da sociedade, ok? Gera recursos dentro da sociedade, serviços que são oferecidos na sociedade, gera riqueza, em que essa riqueza gera mais oportunidades de emprego, gera serviços, gera segurança, gera educação, gera saúde. Isto está nos ombros dos homens, principalmente. Mas no contexto da Igreja também. A obra do reino precisa de recursos financeiros. Missões não se faz sem dinheiro. Missões não se faz sem dinheiro. É necessário recursos financeiros para o reino, para sustentar pastores, para sustentar missionários, para plantar igrejas, para construir, para manter, para fazer trabalho social, para apoiar irmãos que estão desfavorecidos, que estão carenciados. Então o homem deve ser o principal que sente nos ombros este peso de contribuir financeiramente para a sua família, para a sociedade e para a Igreja. Não só o homem deve prover no sentido material, mas ele também deve proteger, zelar pela segurança daqueles que estão sob a sua responsabilidade, segurança física. Quando o homem trabalha, quando ele provê alimento, quando ele provê um teto, quando ele provê roupa, quando ele provê os aspectos básicos para a vida, o homem está a proteger a saúde física dos seus. Ele deve continuar a trabalhar, deve ser zeloso, não pode ser preguiçoso. E nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, cada vez mais essa preguiça, a procrastinação, o entretenimento estragam casamentos, roubam o homem da sua dedicação ao trabalho. Quantos homens cada vez mais não se entregam, cada vez mais, peço desculpa pela redundância, a videojogos, a jogos de computador, a jogos de consola, quando podiam estar a trabalhar e a prover para as suas famílias. Ao trabalhar e ao prover o alimento, um teto, roupa, a segurança, a proteção da família está a ser garantida. Agora, provisão também tem que ser emocional. Não é só dizer à esposa: eu já ponho a comida na mesa, já chega. Deixa-me ver o futebol em paz. Pelo facto de garantir o bem material, um ambiente seguro está ali criado para o florescimento emocional. Se não houver a provisão material daquilo que é essencial, dificilmente vai haver uma provisão emocional. Porque se o básico não está garantido, o nível seguinte também não estará. É difícil alguém estar emocionalmente bem quando está num ambiente inseguro. Agora, como eu disse há pouco, não basta trazer comida para casa e dinheiro para pagar as contas. O ser humano precisa de amor. O ser humano precisa de atenção. A esposa precisa de amor. A esposa precisa de atenção. A esposa precisa de ouvidos. Os filhos precisam de amor. Os filhos precisam de atenção. Os irmãos da igreja precisam de amor e atenção. Os colegas de trabalho muitas vezes também precisam de amor e de atenção. E a sociedade, na geral, também precisa de amor e de atenção. Então o homem tem de prover emocionalmente também. Os homens não devem procurar apenas trazer provisão para o corpo, mas devem ser hábeis em lavrar o coração daqueles que estão à sua volta, trabalhar o coração. Isto não é sinónimo de ser lamechas. Isto é sinónimo
de ser provedor, de ser cuidador, de manifestar apoio, de saber exortar quando é preciso, de saber encorajar, de saber elogiar. E o homem cultiva emocionalmente aqueles que estão à sua volta como? Sendo um líder. Tomando iniciativa em decisões. Quando é preciso prestar contas, ele dá a cara. Não manda os outros darem a cara, como Adão fez. A mulher que tu me deste, ele não deu a cara. Quantos homens não se escondem, não se omitem? Ele toma a iniciativa, ele dá a cara, ele cria uma cultura de elogio, que valoriza aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é belo. Nós temos que elogiar mais as nossas esposas, elogiar mais os nossos filhos, elogiar mais os nossos colegas, os nossos irmãos na igreja. E isto não é bajulação, é dizer as coisas quando as coisas estão bem. E nós, portugueses, temos uma dificuldade imensa com isso. Quando a coisa está bem, claro, era assim que tinha que ser. Se está mal, está tudo mal. Somos os primeiros a criticar. E se tudo estiver bem, vamos sempre encontrar alguma coisinha que no mínimo podia estar melhor. Isto é ser-se português. Nós vivemos numa sociedade onde isto precisa de ser alcançado também pelo Evangelho. Nós valorizarmos aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é belo. Lavrar o coração emocionalmente dos outros também é exortar, vigiar os corações dos outros de modo a que não nutram amargura, que não nutram competitividade destrutiva. Se vemos inveja no coração do filho, é ir lidar com essa inveja, perceber onde ela vem e trabalhá-la. Se vemos descontentamento na esposa, é ir lá e trabalhá-la. Se vemos ansiedade no coração dela, é percebermos o porquê e levá-la a confiar e a descansar. É cuidar. Isto é que é cuidar emocionalmente. Como eu disse, isto não é ser lamechas. Isto é prover emocionalmente para aqueles que estão à nossa volta. É verdade que todos devemos ser assim. Os homens e as mulheres devem ser assim. Certo? As mulheres também devem ser assim. Mas o homem tem que ser o principal exemplo nisto aqui. Tomar a iniciativa. Sacrificialmente. Mesmo que o ambiente seja adverso. Mesmo que o preço a pagar seja alto. O homem tem que ter esta iniciativa de dar os passos em frente. Ele deve querer ver os corações da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja, florescer. E espiritualmente também. Depois da queda, o homem e a mulher ficaram separados de Deus. Aquilo que eles fizeram foi um manifesto de independência, do amor, do cuidado de Deus. Quem é que foi chamado à responsabilidade por essa insurreição? Foi Adão. Adão foi chamado. É verdade que Eva teve consequências fruto do seu pecado, mas Adão é que foi chamado a falar com Deus, a ter a conversa com Deus. Ele era o responsável por ela diante de Deus. Ele falhou na sua tarefa de protetor. Ele não protegeu a sua esposa. Ele não protegeu o jardim. Ele não protegeu Eva da tentação. Da mesma forma que Cristo se santifica e purifica a igreja, igualmente o marido deve fazer parte do processo de santificação e de purificação da sua esposa. Ou seja, maridos, se a sua esposa não está a crescer em santificação, quem vai ser chamado a responder? Em primeiro lugar, ela também, mas em primeiro lugar, é o marido. E nós estamos numa sociedade em que as coisas espirituais geralmente é para as mulheres. Tanto que se formos a uma igreja católica romana, as mulheres estão lá dentro e os homens estão cá fora a fumar um cigarro e à espera que a missa termine. Porque as coisas espirituais são das mulheres. E essas coisas entram também. Não dessa forma, mas absorvemos-las. Então devemos trabalhar pela santificação das nossas esposas. Santificação é o quê? É crescer em amor a Deus e crescer em amor ao próximo. É isto. Agora, este exercício não deve ser feito só com a esposa. Deve ser feito com os filhos. Os pais têm que trabalhar pela santificação dos seus filhos. Devem ser instruídos, exortados nos caminhos do Senhor. Nós encontramos o exemplo de Jó. Zelava pela vida espiritual dos filhos. Vejam, Jó 1, 4 e 5 diz: os seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Passado o período dos banquetes, Jó chamava-os para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Jó orava pelos seus filhos. É isto que os pais são chamados a fazer. Em casa, como podemos fazer isto de forma prática? Uma forma prática de cultivar, de proteger a vida espiritual dos filhos, da esposa, é por meio da realização regular do culto doméstico, do culto em casa. E não é nada complicado. Maridos e pais, não pensem que está aqui a ser exigido que façam exegese do texto no original e que depois preparem um sermão com 15 pontos, um sermão de 1 hora como os meus, e que cheguem ali e preguem para as esposas. Não, não é isso. Abrir a Bíblia, num trecho pequeno, ler a Bíblia, explicar o texto, fazer uma aplicaçãozinha, fazer uma oração no fim. Todos os dias. Todos os dias. Vai fazer muita diferença. Eventualmente acrescentar a memorização das Escrituras, eventualmente acrescentar cantar um hino ou dois. Culto doméstico é simples. E isso instala-se na rotina. Pode ser depois do jantar, ainda estão todos à mesa, ainda não foi cada um para o seu lado. Pode ser de manhã, ainda estão todos a tomar um pequeno almoço antes de cada um sair para as suas responsabilidades. Cada família pode encontrar a sua forma, mas é importante estabelecer a rotina, porque quando há rotina, há essa expectativa, já é esperado. Porque a carne vai lutar contra isso. Os filhos não vão querer, nós pais também não, mas se houver essa rotina estabelecida, já essa expectativa, já isso é esperado. E essa é uma prática pela qual nós temos que lutar. Tem de existir intencionalidade. Se não houver intencionalidade, não vai acontecer. Vejam, nós somos tão insistentes com o estudo dos nossos filhos. Eles vão ter um exame de matemática, vão ter um teste de matemática. O que é que nós lhes dizemos no dia antes ou 2 dias antes? Já estudaste? Tens estado a estudar? Olha que vais ter o teste. Quantas vezes nós fazemos a mesma pergunta em relação ao devocional deles? Já leste a Bíblia hoje? Já oraste? A carreira profissional que eles vão ter, o diploma de engenharia ou de medicina, fica nesta terra. Para a eternidade é a sua alma. Onde é que nós andamos a ser insistentes? Não quer dizer que os estudos não são importantes, mas é para mostrar a desproporção que muitas vezes existe naquela que é a nossa responsabilidade como pais. Nós, homens, devemos tomar iniciativa no ensino da palavra, na inspiração do outro para amar a Deus. Devemos ter iniciativa na intercessão. Nós devemos orar pelas nossas esposas continuamente. Devemos orar pelos nossos filhos. Devemos orar pelos membros da nossa igreja. Por isso é bom que as igrejas tenham um diretório de membresia, com a fotografiazinha de cada membro lá, o nome, etc. E depois vamos orando os membros e sabemos quem é membro e vamos orando pelos membros. Oramos pelos vizinhos, porque um homem é isso, um homem é um sacerdote do lar, da sociedade, o homem ora, coloca-se diante de Deus. E devemos de participar na vida da igreja, sendo membros ativos e não membros passivos, porque muitas vezes os membros passivos são as nossas irmãs, muito mais do que os irmãos. É mentira o que eu estou a dizer? Muitas vezes as mulheres tomam a iniciativa na igreja e os homens ficam passivos. Os homens devem instruir os mais novos. Devem aspirar ao ancianato. Os homens, todo homem deve aspirar ao ancianato. Ao diaconato. Porquê? Porque são qualificados para esses lugares, tanto para o presbitério quanto para o diaconato, aqueles que têm um caráter exemplar, aqueles que são irrepreensíveis. E todo homem deve ter um caráter exemplar. Claro que para o presbitério há ainda a questão de ser apto para ensinar. E é isso que distingue o pastor, o presbítero, ancião, do diácono. Mas todos devem ser aptos para um destes 2 cargos, porque todos devem ter um caráter exemplar, todos devem ter um caráter à luz de Cristo e todos devem ajudar os outros a fazerem o mesmo. Todo homem deve estar envolvido num relacionamento de discipulado, em que procura ajudar o outro a ser cada vez mais parecido com Jesus. Isto é prover espiritualmente. Os homens devem participar regularmente dos cultos. Devem exortar uns aos outros, devem pastorear o coração uns dos outros, devem-se fazer companheiros de luta uns dos outros.
Mas mais, não só cultivar, mas também a proteger. Então os homens devem tomar a iniciativa de prover, mas também de proteger a igreja. De proteger a igreja do pecado. Devem estar atentos. De proteger a igreja de heresia. Devem saber doutrina. Devem estudar as Escrituras. Pronto. Esqueçam lá isso. Todo homem deve intencionalmente assumir a iniciativa de, amorosamente e sacrificialmente, melhorar a vida material, emocional e espiritual de todos aqueles com que se cruzam. Aqui podemos ter uma definição de masculinidade. Todo homem deve ter intencionalmente, ou seja, tem que ser algo que ele planeia. Se for orgânico, não acontece nada. Okay? Intencionalmente, uma coisa planeada, uma coisa pensada, uma coisa que a vontade é colocada ali para se fazer, intencionalmente assumir a iniciativa. Não é esperar que os outros façam. Assumir a iniciativa de, amorosamente e sacrificialmente, melhorar a vida material, emocional e espiritual de todos aqueles com quem se cruza. Em especial daqueles sobre quem tem maior responsabilidade. Esposa, família, igreja, sociedade. Agora, para onde temos de olhar? Para Cristo. Cristo sustenta todas as coisas. E Cristo nos convida a nós orarmos a cada dia pelo pão. Ele ensinou isso na oração que Ele nos deu. Porque Ele é o nosso provedor. Então Ele diz, vem e pede. O pão de cada dia dá-nos hoje. Aquele que a partir de 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. É aquele que hoje continua a alimentar o seu povo. Foi Ele quem nos disse para nós não ficarmos ansiosos em relação ao que comer e ao que vestir. Porquê? Porque Ele cuida de nós. Somos cuidados pelo Senhor do Universo, soberano sobre todas as coisas. Então nós que temos o Espírito de Cristo, temos a capacidade de, dependendo no Senhor do Universo, trabalhar para sermos as ferramentas da provisão e do bem-estar material da nossa família, sociedade e igreja. Quando nós provemos materialmente, nós estamos a refletir Cristo. Nós estamos a ser a ferramenta de Cristo. Quando nós provemos o pão para aqueles que estão na nossa responsabilidade, nós estamos a ser a resposta de oração que aquela pessoa está a fazer no seu quarto, na sua vida, individualmente. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Cristo está a nos usar para a provisão material. Emocionalmente, Cristo é o médico das nossas almas. Cristo conhece as nossas dores. Ele sofreu muito mais do que um dia nós sofreremos, emocionalmente. Ele geriu de forma saudável, de uma forma não pecaminosa, o seu sofrimento. Ele quer cuidar da nossa ansiedade. Ele quer cuidar do nosso caráter, trabalhar o nosso caráter, de modo de que de nós saia o melhor. Ele quer aliviar a nossa culpa. Como lidou com a culpa de Pedro, naquele diálogo em que ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro estava esmagado pela culpa, pela negação tripla que ele fez de Jesus. Jesus ali lidou com o sentimento de culpa de Pedro e restaurou. No amor, na graça, no perdão, no encorajamento, na correção, na bondade, na justiça que nós exercemos dentro dos outros, Jesus está-nos a usar exatamente para prover emocionalmente para os outros também. Porque Cristo foi isto e o Espírito de Cristo está em nós. E espiritualmente é aquilo que é o mais óbvio. Não é? Ele é o próprio Deus, Cristo, que se fez homem e veio restaurar o relacionamento com Deus que estava perdido. Veio nos resgatar, veio nos tirar das trevas, veio permitir o perdão dos nossos pecados. Ele viveu a vida justa que nós nunca conseguiríamos viver e morreu a morte que nós merecíamos morrer. Ele venceu a morte e o pecado para que nós vençamos a morte e o pecado. Ele veio suprir espiritualmente. Então, por meio do seu Espírito, Ele pode nos usar para prover espiritualmente para aqueles que estão à sua volta. E esta é a boa notícia. Porque à medida que falamos e estudamos e nos aprofundamos naquilo que são as nossas responsabilidades como homens, de provedores materiais, de provedores emocionais, de provedores espirituais,
Nós podemos nos sentir esmagados pela impossibilidade da missão. Nós podemos sentir culpa por termos falhado aqui ou ali. Mas a boa notícia é que onde nós falhamos, Cristo não falhou. E nós estamos num processo de santificação, no poder do Espírito, para sermos aquilo que Cristo espera de nós e pode fazer em nós. Então eu quero trazer uma definição que nem aparece completa ali, definição de masculinidade bíblica, uma definição da CHBC, Capitol Hill Baptist Church. Diz assim: a essência da masculinidade bíblica é um senso de responsabilidade benevolente para cuidar da criação de Deus, prover e proteger os outros, expressando uma liderança sacrificial e amorosa ao exemplo de Jesus, em contextos prescritos pela palavra de Deus. Então, qual é a essência da masculinidade bíblica? Responsabilidade. Ok? Responsabilidade. Por isso é que eu disse há pouco, no início, que masculinidade bíblica tem a ver com caráter, tem a ver com o senso de responsabilidade. Responsabilidade em quê? Uma responsabilidade que é benevolente, que é bondosa, para cuidar. Para cuidar materialmente, emocionalmente, espiritualmente. Para fazer florescer aqueles que estão à nossa volta e para protegê-los. Essa é a nossa responsabilidade. E volto a trazer aquela definição que trouxe há pouco, para terminar. Todo homem deve intencionalmente assumir a iniciativa. Os homens têm tendência para a omissão. Então têm que assumir a iniciativa de amorosamente e sacrificialmente melhorar a vida material, emocional e espiritual de todos aqueles com quem se cruzam. Então a pergunta que fica para nós, homens: será que nestas 3 áreas temos provido para a nossa sociedade, para a nossa igreja, para a nossa família? Geralmente, materialmente, sim. Já nem tanto emocionalmente. E espiritualmente, então, é onde, de forma geral, os homens mais falham. Por isso, a chamada de hoje, do fim desta sessão, em primeiro lugar, é uma chamada ao arrependimento. Uma chamada a nós lamentarmos o facto de não provermos, seja desta ou daquela forma, naquilo que falámos aqui. Mas, em segundo lugar, é uma chamada não só a nos arrependermos, mas a colocarmos os olhos naquele em quem nós temos não só o perdão, mas temos a capacitação para sermos os homens que devemos de ser. E se há iniciativas a serem tomadas a partir daquilo que falámos hoje, que sejam tomadas, que não sejam adiadas. A vantagem de alguns maridos aqui é que têm as esposas presentes, que podem fazer o quê? Podem cobrar, podem dar o cutucão, como dizem os brasileiros, o cutucão no marido. E é isso mesmo, as esposas devem fazer isso. Devem pedir. Já ouvi. Mas eu sou novo convertido, eu não sei bem mexer com a Bíblia. Então, a esposa vai fazer com que o marido oriente o culto doméstico na mesma. Diz: amor, abre aí em João 3. Amor, lê a Bíblia. Amor, agora explica. E ele está a fazer. E vai aprender a fazer. Mas pronto, isto é mais uma brincadeira. Mas que nós saímos daqui, homens, se estamos a perceber que estamos a falhar em alguma área, e certamente estamos, precisamos sair daqui com a iniciativa, com o senso de responsabilidade, face àquilo que Deus nos atribuiu. E este assunto, este tema, dava para explorar muito mais. Na nossa igreja trabalhámos isto na reunião de homens durante mais de 1 ano. Então, isto é apenas algo introdutório. Se quiserem mais livros sobre o assunto para estudarem, para se aprofundarem, para trabalharem em reuniões de homens na igreja, para trabalhar na escola dominical, enfim, homens de verdade, homens sábios e futuros homens. O livro mais difícil de encontrar aqui em Portugal é o de baixo, mas pode-se mandar vir do Brasil. Os outros 2 são da editora Fiel, portanto são facilmente adquiridos aqui no nosso meio. Okay? Então, se quiserem trabalhar mais este assunto, uma vez que eu aqui só trago uma introdução, podem fazê-lo e podem usar estes recursos, que são os recursos que eu tenho usado também na nossa igreja. Vamos orar. Senhor Deus, em primeiro lugar, queremos manifestar o quão
pequenos nós nos sentimos diante daquilo que Tu nos chamas para ser como homens. O quanto tantas vezes somos preguiçosos, negligentes e omissos em alguma destas áreas. E principalmente emocional e espiritual. De prover na nossa família. De cuidar do coração dos nossos filhos. De ter aquela conversa com o nosso filho pela ansiedade que ele está a sentir, pela inveja que ele está a ter, pelo sentimento de ganância, de consumismo. E adiamos essas conversas, adiamos o cuidar do coração. Não pastoreamos, não abrimos a Bíblia. Senhor, as nossas igrejas podiam ser muito mais saudáveis se nós, homens, cuidássemos espiritualmente e emocionalmente das nossas famílias. Ajuda-nos, Senhor, a assumir este papel. E, Senhor, dá arrependimento a quem tenha sido e esteja a ser e esteja a lutar com esta ideia, Senhor. Ao mesmo tempo, quem esteja eventualmente a se sentir esmagado pela culpa do que não foi e não fez, ou do que não está a fazer e não está a ser, que possa correr para a boa notícia de que em Cristo há perdão e também ao seu Espírito, que dá força para a realização daquela que é a sua vontade. Dispomos-nos nas Tuas mãos para sermos estes homens. Pedimos também que na Igreja possamos assumir mais, nós homens, o nosso papel, o nosso trabalho de cuidar, de provisão, de proteção. Pedimos a Tua graça, Senhor. E louvamos o Teu nome. Amém.